Salve, salve minha galera do terceirão, beleza? Como é que estamos? Firme e forte, né? Vamos para o nosso segundo medida de dispersão, né? Ou variabilidade. Vou explicar esse nome, dispersão ou variabilidade, porque agora eu vou calcular com vocês a variância, certo? Muito bem. E aí, a variância vai ser indicado por var, e é a média aritmética dos desvios quadráticos. Cara, como assim? Vamos ver o que é que isso representa? Eu vou primeiro definir variância e também definir desvio padrão. E aí eu vou vir aqui e mostrar um exemplo de o que isso representa na prática. Tá bom? Então vamos lá. A variância é o var. E ela vai ser calculado, como aqui está falando, a média aritmética de cada desvio. Olha lá o desvio. Só que, como é que é o desvio médio? Era só um módulo. Agora, para calcular a variância, eu vou pegar os desvios e aí fazer os quadrados de cada desvio. Somo todos e divido pela quantidade de termos. Assim eu calculei a média aritmética dos desvios quadráticos. Tá? Aguenta um minutinho que eu vou te explicar isso para você entender na boa. Agora, tá vendo? Ó, cada desvio dele, quadrado deles. Agora, por último, nós vamos ter o desvio padrão. Esse é o que é o nosso objetivo da aula, né? É chegar a entender o que é um desvio padrão. Mas se você já entender para algumas questões o desvio médio, você já consegue responder o desvio padrão pela ideia do desvio médio, tá certo? Claro, não são todas as questões, mas é trabalhoso calcular o desvio padrão. Já é trabalhoso calcular a variância, né? Agora, imagina calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. E como foi que eu calculei a variância? Eu calculei a variância como sendo a média dos desvios médios ao quadrado. Bom, beleza, eu calculei uma variância. Isso te dá um número. A raiz quadrada daquele número, isso aqui é a variância, é o chamado desvio padrão. Mas afinal de contas, o que é esse desvio padrão, não é? E fica a nossa interrogação. Vamos agora a um exemplo para que você tenha ideia do que serve essa ferramenta. Então vamos lá. Bom, o exemplo, eu tive que apagar tudo, né? A logomarca, que não caberia isso aqui tudinho, tá? Mas aí vamos pensar no seguinte. Eu tenho aqui dois alunos. Um aluno Beto, da mesma turma, e o aluno Caio. Aqui está o desempenho desses dois alunos nas disciplinas português, matemática, química, geografia, física e biologia. Está aqui o aluno Beto, suas notas, e aqui o aluno Caio, suas notas. Não interessa que eu botei 6, 12, 14, 18. Suponhamos que cada prova vale aí 20 pontos, né? O máximo, tá? Observem um fato, que ambos alunos têm como média 12 pontos. Aí eu pergunto para você, como esses alunos têm a mesma média nas mesmas disciplinas, eles são iguais? O desempenho deles em todas as disciplinas é o mesmo? A média seria uma forma de responder o que eu estou te perguntando? Olha para cá. Dá para perceber que não. Por quê? Porque a média leva em consideração a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Apenas isso. Me dá esse número 12. A média não leva em consideração, agora vem, a variabilidade desses elementos em relação à média.
Entendeu? A variância calcula exatamente o quão, é um número, o quão estou variando meus elementos da média. Vimos que isso calculamos primeiro, o desvio médio. Então a gente viu o quanto cada aluno desse, é possível calcular, o quanto cada aluno desse se desviou da média. Já é um parâmetro. Porém, ao calcular a variância e ao calcular a raiz quadrada da variância, eu encontro um número que me diz o grau de afastamento em relação a essa média. Entendeu? É claro, de afastamento ou de aproximação, né? Em relação à média. Observem o desempenho do aluno Beto e observem o desempenho do aluno Caio. Ambos têm a mesma média, mas o Beto, escutem essa palavra, tá? O Beto é mais heterogêneo em relação à média. O Beto é mais, olha o mouse, disperso. Deixa eu trocar o mouse aqui, deixa eu pegar a canetinha a laser. O Beto, gente, em relação à média, ele é mais disperso. A dispersão dele é muito alta. Notem que ele tem valores muito altos e muito baixos. Apesar deles terem mesma média, o Caio é mais, vou falar nessa outra câmera, homogêneo. Homogêneo, como assim? O Caio, gente, ele tem notas mais distribuídas, próximas à média. Então imagine que Bruce precisasse pegar nesse terceiro ano um aluno para fazer Olimpíadas, representando o colégio. E ao ver suas notas, percebeu que teria 2 alunos com a mesma média. Aí diz, então pode levar qualquer um dos 2. Não pode levar qualquer um dos 2. Observe que Caio, ele é mais homogêneo em relação à média, o que me diz que Caio é melhor do que o Beto, pois ele tem a aprendizagem mais uniforme. O Beto, gente, por exemplo, é muito fraco em português. O Beto é muito forte em química, entendeu? Ele não tem um bom desempenho em geografia, compensa em física. O Caio é mais próximo da média. O Caio é como se dissesse assim, cara, bicho, esse bicho é bom em tudo. Entendeu? Então o aluno que deveria ser escolhido por essa direção seria o Caio e não o Beto. Pois Beto, ele tem, olha para aqui, eu vou fazer essa continha aqui bonita para vocês. Eu tenho que trocar aqui voltar para a caneta. O Beto, eu calculei aqui, por exemplo, o desvio médio do Beto, certo? Ou seja, o quanto ele está desviado da média, né? Aqui, ó, 6 unidades, aqui passou 2, enfim, o desvio médio do Beto foi 4. Eu fiz o mesmo para o Caio. Notem que Caio, ele se desviou muito menos do que o Beto da média. Mas eu mostrei que existe um nomezinho chamado de variância. A variância é você pegar cada desvio desse, fazer o quadrado deles, não é? E fazer a média aritmética disso. Notem, quanto maior for a variabilidade, quanto mais distante meus números estiverem da média, maior é a variância. É isso que eu quero passar para vocês. Como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, maior, entenderam? Maior variabilidade, maior heterogeneidade em relação à média, maior variância, maior desvio padrão. Notem que por Caio ser mais homogêneo
ser mais próximo da média. Caio tem um desvio médio baixo. Os quadrados deles, média, também vai ser um valor baixo, ou seja, a sua variância é bem menor do que o beto. Em compensação, a raiz quadrada desse número também é um número bem menor do que o do beto. Logo, o Caio é mais homogêneo. Ele tem o desvio padrão menor. Portanto, para a gente ter elementos que têm mesmas médias e você quiser diferenciar um termo do outro, não se pode fazer como comparativo a média aritmética, nem simples, nem ponderada. Ela não vai te dar esse grau de afastamento, entendeu? Para isso, usaremos o desvio padrão. Esse, quanto mais próximo de zero, que quer dizer o desvio padrão ser zero. Vou voltar para o gráfico. A média é 12. Desvio padrão zero significava dizer que o Caio tirou 12, 12, 12 em todas as disciplinas. Caio era tampa em todo. Entendeu? Compreendeu? Logo, quanto maior for o desvio padrão, mais heterogêneo é esse aluno. Agora, senhores, vocês vão desenvolver habilidades. Caramba, eu fiquei sem voz. Vou beber uma água. Falei muito essa aula. Eu fiquei sem voz. Fiquei mesmo. Mas eu espero que vocês entendessem exatamente a teoria. A prática agora vai ficar muito mais fácil para mim e para vocês, tá certo? Desejo agora a vocês um bom estudo, que agora caiam em cima dos exercícios e na medida das aulas vindo a acontecer, eu estarei resolvendo esses exercícios com vocês, tá certo? Nossa parceria é essa. Quanto mais a gente vai fazer, mais forte vocês vão ficar, tá bom? Gente, um beijão, até a próxima aula.